É a escuta que a gente precisa desenvolver para estar com o outro, para não se desesperar quando eu disse assim, então, eu vou morrer. Não tem jeito. Aí, se a gente não faz esse movimento que eu tô explicitando aqui, a gente só vai querer que eu tenho que fazer esse cara viver, eu tenho que combater isso. Então, eu vou chamar não sei quem, eu vou amarrar ele aqui, eu vou, né? Então, as atitudes que não constroem possibilidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar nos principais desafios que os profissionais de saúde mental enfrentam no tema do suicídio. Doutora Tiziane, seja bem-vinda aí mais uma vez ao Contrasfluxo. Você sabe o que é o contrasfluxo? Não sei. Fiquei curioso. Não é o fluxo. Não é o contrafluxo. Que, por sinal, o contrafluxo é outro fluxo, né? Sim. E também não é o caminho do meio. É nossa autenticidade. É o nosso próprio caminho. E o papel aqui do podcast é trazer reflexões para que as pessoas que estão nos assistindo possam encontrar os seus próprios caminhos. E já chegando com tudo aí, eu queria te ouvir hoje em dia, para você, quais são os principais desafios do profissional da área de saúde mental com relação ao suicídio. Acredito que a gente viva um momento muito peculiar, né? A partir da pós-pandemia, onde as demandas de sofrimentos extremos têm se intensificado. Isso em todos os cenários, né? Cenário público, hospital, escola, empresas, né? Locais de trabalho de uma forma geral, sociedade em si. Então, nós temos o desafio por quê? Porque temos uma baixíssima formação para esse tipo de ocorrência, né? Quantos de nós fizemos treinamento para acolhimento à crise emocional? Quantos de nós temos ali o conhecimento de como faz uma avaliação do risco de suicídio, que é algo essencial no trabalho? Então, esse desafio da baixa formação, né? Parece que o profissional está tendo que trocar roda com o carro em velocidade, em alta velocidade. Parecendo não tá fazendo isso. Tá fazendo isso. Estou falando por mim que acabei de sair aí da academia, né? A gente não falou praticamente nada sobre suicídio durante esses anos que eu passei lá. Eu digo quase nada, porque assim, na matéria não se falou nada. Eu ouvi falar um pouco sobre suicídio, assim, numa semana de psicologia, um workshop específico, algo muito pontual, entendeu? E aí, de fato, então tá trocando, de fato, a roda com o carro andando. Eu sempre falo isso para conscientizar as pessoas de que existem dois tipos de profissionais da psicologia, de terapias, né? Aquele que já atendeu um caso de suicídio e aquele que irá atender. Ponto. Os números estão aí trazendo essa realidade. Então, de fato, é algo que a gente precisa tomar consciência de que precisamos entender desse manejo adequado, seguro, científico, as evidências atuais, né? É o primeiro ponto, assim, de base, né? A gente tem que entender do que a ciência está propondo e saber operacionalizar isso, né? E eu acho que um segundo desafio, tão importante quanto também, é que trabalhar com o limite da vida é olhar para a nossa finitude, é olhar para nossas questões, para os nossos aspectos traumáticos, enfim, né? E aí precisamos bastante de autocuidado, né? De uma atitude até preventiva, eu diria, porque afinal nós somos o receptáculo, né? Nós somos aqueles que recebem a dor do outro, né? E aí como que estamos para receber, né? É como se a gente fosse um copo, né? Se o nosso copo tá cheio, não dá para entrar mais. Não adianta cuidar do outro e se perder, né? O que eu tenho visto muito durante esse tempo que eu passei é muita gente estudando psicologia aí nas universidades, mas não cuidando de si próprio. E quando sai, às vezes não quer investir um tempo, e tempo, isso significa dinheiro também, em supervisão, né? E aí como cuidar do outro se de fato a gente não está cuidando de si? Chega até você, muita gente que já tem um certo tempo aí no mercado e não tem supervisão, por exemplo, anos e anos sem supervisão. Eu diria que, infelizmente, eu diria que mais comum não ter, não buscar do que ter, viu? Infelizmente. Até faz mais terapia do que busca mais supervisão, comparativamente, né? Esse é um dos desafios que você acha? A não ter a disponibilidade da supervisão, seja porque não tem condições financeiras para ter ou não ter quem supervisione, inclusive?
Eu acho que tem uma falta de consciência do ter, mas acompanhado com os valores, né? Que às vezes está fora da realidade, né? A pessoa do que ela se propõe. Por isso que, assim, foi sempre até um compromisso meu nos meus treinamentos, né? Na minha formação, de ter um grupo de supervisão acessível para quem termina a formação ter o seu lugar, né? Então, de fato acessível, de fato muito menos de R$ 70 por mês, menos de R$ 100 por mês, porque isso a gente consegue, quando a gente coloca num grupo, fazer isso, né? E porque é essencial. Mas eu queria até pontuar, enquanto a questão do autocuidado, que é supervisão, que é terapia, mas é também outras formas de cuidado que a gente pode pensar, como, sei lá, cuidar da espiritualidade, independente de qual como você se localiza nisso. É fazer um exercício físico também, não sei qual é o que você faz, mas é saudável, é importante para eu atender, para eu ser terapeuta. Eu fazer o meu exercício físico, né? Eu cuidar da minha alimentação e etc e tal. Então, cuidar das minhas próprias emoções, aí isso na terapia ou em outras práticas também. Né? Então, acho que a gente tem que ter não só uma via de cuidado, a gente tem que ter um leque. Né? Eu gosto da polêmica. Você que sabe os dados melhores do que eu, existe um número maior de suicídio? Em que fase? Mais na infância, mais na adolescência, mais na fase adulta? Onde é que acontece mais esse período de suicídio? A faixa etária mais preocupante é de crianças e adolescentes ali de 10 a 15 anos, 10 a 19 anos. Contudo, ainda quem morre mais por suicídio em números são os idosos. Então nós temos um número grande de tentativas de suicídio entre as crianças e os adolescentes do que na fase adulta. E eu vejo uma série de profissionais que de fato se debruçam para poder cuidar, né, da sua saúde educacional, nem sei se poderia se dizer isso ou não, mas cuidar de fato, você ter ferramentas, letramento. E normalmente essas pessoas elas não estão atualizadas no que está acontecendo no mundo. Se a gente falar de um dorama, não sabe o que é. Se falar de uma trade que está rolando aí nas redes sociais, não sabe o que é. Você vê muito esse gap entre as pessoas que de fato têm interesse para ter o letramento e o estudo, mas não ter abertura com a tecnologia. E vou um pouco mais. Você vê pessoas que têm abertura com a tecnologia não ter esse letramento? Eu acho que acompanha essa tua provocação aí com o aspecto do quanto está desvencilhado ainda a pesquisa da prática, a pesquisa da vida, né? Então acaba que a gente não se insere muito bem no cenário porque a gente não tem um background, né? A gente não tem um caminho bem pensado. Então, é preocupante, inclusive, a área da criança e do adolescente em relação ao suicídio, porque é uma faixa etária que tem aumentado bastante e a gente tem quase zero pesquisas relacionadas no Brasil, por exemplo, né? É muito defasado, muito defasado. E aí, assim, o entender esse universo, a gente precisa mergulhar para compreender, para poder ajudar, é disso que tu estás falando, né? O que é essa relação? Eu nem tenho TikTok, por exemplo. Você deve ter, mas eu não uso. Eu não sei o funcionamento. Eu não sei porque o que é aquilo, o que é que acontece lá nesse sentido, né? Assim, que é envolvente, que é divertido demais, qual é a onda do momento? Não sei. Então eu tô fora. Mas entender como funciona, jovem, né? mas exemplo, entender como funciona é de extrema importância. Porque às vezes a gente acha que saber tem que estar lá, tem que postar todo dia e tudo mais. Se ele tem uma flexibilidade e uma curiosidade genuína, quando ele tá ali com o outro, que ele pode não entender absolutamente nada daquele universo, mas ele mergulha com genuinidade, sabe? Ele vai interessado em entender, vem cá, me diz isso aqui, o que é isso aqui? E o que você vive ali? E o que você sente lá? E aí isso dá pra fazer um bom trabalho. Dá pra cuidar do gap. Porque a pessoa ocupa o gap, ele diz, olha, é assim. E eu me sinto assim. Então, ou seja, o problema é a gente entrar nesse universo do outro, todo armado, cheio de armadura, eu já sei o que é.
como, né, o senhor sabichão ali do universo do outro. Não, a gente tem que entrar abraçando o não saber. Se desnudar de nós, da nossa perspectiva, da minha visão com 40 e poucos anos, né? Do que eu fui na adolescência, para estar com esse outro, genuinamente. Isso pode ser treinado, viu, Fabiano? Não é assim. É treinado isso? Só trazendo um exemplo, assim, no meu treinamento eu passo algumas imagens, sei lá. Aí eu passo a imagem dessa garrafa aqui. Uhum. E aí, o que você sente? E aí, todo mundo vai ter uma ideia da garrafa. Ah, sofisticada, bonita, preta, chique, ou, nossa, escolar, parece uma coisa escolar, não sei, infantil. E aí a gente tem que ter uma abertura para além disso. Então, o que nos vem a priori, né? Uhum. Uma ideia a priorística aqui, que é uma atitude natural, a gente precisa exercitar estar para além. Uhum. Então, é muito disso, né? E aí a gente leva isso até o ponto assim, Fabiano está me contando o que foi ele perder peso. Uhum. Eu tenho uma ideia sobre isso, porque eu também, inclusive, perdi bastante peso na minha vida, já tive muito peso. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma vivência, mas é a minha. Mas é a minha, que é absolutamente diferente da sua, né? Então, quando eu acesso a minha, eu preciso dar uma desconstruída na minha para abrir espaço para me interessar pela sua. Entendeu? Então, esse é o que eu trouxe desde a garrafa, a gente começa a se treinar, até de imagens, né, paradas, de coisas... Mas esses treinamentos, eles são online? Como é que funciona? Me conta um pouco mais aí. Online, é o Forme-se, né, a minha formação para intervenção aos sofrimentos extremos e risco de suicídio, né, porque é a escuta, é trabalhar essa escuta, é a escuta que a gente precisa desenvolver para estar com o outro, para não se desesperar quando eu disse assim, então, eu vou morrer. Não tem jeito. Aí, se a gente não faz esse movimento que eu tô explicitando aqui, a gente só vai querer que eu tenho que fazer esse cara viver, eu tenho que combater isso. Então, eu vou chamar não sei quem, eu vou amarrar ele aqui, eu vou, né? Então, as atitudes que não constroem possibilidades. E aí tem uma frase sua que, não sei se é sua, mas você fala bastante, que nem toda ajuda. Como é? Qualquer ajuda não ajuda. Essa formação ela leva quanto tempo? Essa formação é de 80 horas. A pessoa consegue concluí-la em 3 meses, assim, fazendo, né, uma aula e meia por semana e tal, e temos encontros. E aí a gente estende os encontros ao vivo, porque é o momento que a gente faz esses exercícios. Então a pessoa pode vir de novo durante um ano. Entendi. Tá? Que é bem rico aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser, enfim, ter um pouco mais de curiosidade, quiser saber mais. Não só o link da formação, mas outros links, como você pode encontrar a doutora Ticiane aí. Que mensagem é que você deixaria para o jovem terapeuta que acabou de se formar? No caso eu, né? Que mensagem que você deixaria, não só para mim, mas para todo mundo que está acabando de se formar ou vai se formar daqui a pouco? Eu deixo a seguinte coisa aqui. Terapeuta potente transforma vidas. Terapeuta potente, psicólogo potente, profissional potente, ou seja, quando você acessa a sua potência, que tem a ver com técnica, tem a ver com atitude clínica, que tem a ver com disponibilidade interna, que tem a ver com vários elementos. Quando você acessa a sua potência, você transforma vidas. E nós precisamos de você, viu? O cenário crítico aí, eu te faço essa convocatória, que nós precisamos de você, né? Muitas pessoas precisam. Então nós, assim, no sentido de que quem tá nessa labuta aí, quem tá nessa luta, né? Tentando transformar vidas, tentando potencializar pessoas. Então vamos juntos. É difícil, mas é possível. Muito, muito bom te ouvir. Que pena que o tempo nos limita, né? Senão a gente passaria aqui horas conversando. Mas eu sou muito grato. E minha equipe também é toda muito grata também por você ter topado ter tirado um momento daí do seu dia a dia para estar trazendo aí essa mensagem para a gente. Eu já disse que deixaria o link aqui embaixo, mas você gostaria de dizer como é que faz para te encontrar? Nas redes sociais, estamos lá no Instagram, manda um direct, a gente faz questão de responder. Se tiver alguma dúvida, tiver algum desejo de conexão, estamos juntos. Muito bom, muito bom. Sinta-se abraçado. Obrigada, meu querido.